O Néder Especial de hoje traz uma reportagem muito importante com um pré-candidato à presidência da República. É o ex-deputado federal João Vicente Goulart, filho do ex-presidente João Goulart. Nós entrevistamos João Vicente Goulart numa visita que ele fez a Piracicaba no último final de semana, no interior da Livraria Nobel, no centro da cidade. Foi uma entrevista muito interessante para relembrar fatos históricos do Brasil e trazer uma discussão para o presente. Confira a entrevista com João Vicente Goulart aqui no nosso Néder Especial de hoje. Vamos lá. Olha, estou ao lado do João Vicente Goulart, ex-deputado federal, pré-candidato à presidência pelo Partido Pátria Livre, e o João Vicente é filho do ex-presidente João Goulart. Então o nosso papo aqui vai ser muito importante, muito gostoso, muito gratificante. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentá-lo pela sua biografia, pelo legado do seu pai, que você mantém vivo, que é muito importante, e, acima de tudo, presente hoje aqui, trazido pela Executiva Municipal do Partido Pátria Livre para fazer um contato aqui com a base em Piracicaba. Prazer em tê-lo aqui, prazer em falar contigo, um grande abraço. Como é que está esse pique nessa reorganização para mais um desafio, João? Pois é, Néder, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado por estar aqui em Piracicaba. E realmente nós estamos fazendo esse primeiro giro pelo Brasil, um giro que nós enfrentamos com dificuldades, porque nós temos um partido, o Pátria Livre é um partido que lançou pela primeira vez um nome majoritário. Me sinto muito honrado com a minha designação para levar essa mensagem ao povo brasileiro, uma mensagem de fé, de esperança, de uma nova política e, sem dúvida alguma, de trazermos as nossas bandeiras de luta, as nossas bandeiras nacionalistas, as bandeiras pelas quais nós sofremos muito exílio, sofremos separações de pais, de famílias, enfim, nós estamos aí muito contentes de estarmos levando essas bandeiras nacionalistas como opção em 2018 ao povo brasileiro. E aqui em Piracicaba, para mim, é uma satisfação estar aqui com o Partido Municipal e também caminhando e trazendo essa mensagem que haveremos de levar a todo o povo brasileiro. Muito obrigado pela tua gentileza de estar nos recebendo aqui em Piracicaba. A alegria é toda nossa. Você nos falava antes da entrevista que você tinha 7 anos na época do golpe, em 64. Como é que foi na tua cabeça, na tua infância, aquele momento em que você sentiu, obviamente, toda uma situação caótica que o país passou a viver? Bom, evidentemente eu era uma criança, 7 anos, nós escrevemos um livro recentemente contando todas as augúrias do exílio, todos os transtornos que uma família de um ex-presidente passou no exílio. Os livros de história geralmente contam a trajetória de Jango como um processo histórico. E esse livro, Jango e Eu, Memórias de um Exílio Sem Volta, que foi editado pela Civilização Brasileira, é um livro que traz o dia a dia dessa família, o dia a dia, as suas atribulações, as suas saudades, as suas vicissitudes no exílio, idioma estrangeiro, enfim, exílio é uma palavra que não está no vocabulário de criança, então nós tivemos que aprender a verdadeira essência dessa palavra anos depois e orientados, né, por um grande amigo, por um grande pai, que foi o meu pai e a minha mãe, que suportaram de pé todos esses anos de exílio. Como dizia ele, o exílio é uma invenção do demônio, porque te deixa morto-vivo, te deixa respirar, te deixa olhar, mas não te deixa peregrinar, caminhar, pregar, que era tudo aquilo que ele tinha feito pelo Brasil num período muito curto, né? Jango teve uma carreira meteórica, em 20 anos ele assume de deputado estadual,
à presidência da República e, sem dúvida alguma, a sua vontade enorme de poder voltar ao Brasil e reimplantar as lutas nacionalistas pelas quais ele tinha sido apeado do poder, o que não foi possível, né? E hoje, 54 anos depois do golpe, nós estamos novamente num processo político muito similar, né, ao que aconteceu em 64, com atores muito parecidos, e nós estamos muito felizes de poder resgatar essa memória. Nós vemos resgatando através do Instituto João Goulart, através do livro que escrevemos. Já produzimos 2 filmes, né, com o Instituto João Goulart, um com a TV Senado, chamado Jango em 3 Atos, e o outro, Dossiê Jango. Os 2 estão à disposição no YouTube, para aqueles que tenham mais interesse em se aprofundar nessa questão das reformas de base. E hoje, com muita felicidade, entramos no PPL. Eu, durante muito tempo, estive no PDT. Por umas razões pessoais, tive que sair do PDT, umas razões que nós estávamos implantando o Memorial da Liberdade e Democracia, Presidente João Goulart, uma obra do professor Niemeyer. Já tínhamos obtido o terreno, o financiamento, e, lamentavelmente, o governador Hollenberg cassou o terreno numa atitude muito covarde, muito mesquinha, né, para caçar Jango pela segunda vez, quando a nação brasileira está resgatando a sua luta, a sua memória e principalmente as suas propostas de uma nação livre e soberana que eram baseadas nas reformas de base. Então, para nós é uma honra muito grande estar nessa luta, nessa caminhada difícil, que eu digo que é uma luta de Davi contra Golias, ser pré-candidato num partido onde nós não teremos fundo, tempo de TV, nem participação no fundo eleitoral, quer dizer, nem participação nos debates, mas a luta a gente aprendeu no exílio que o bom da vida é lutar, lutar e lutar. Você ficou quanto tempo com a família no exílio? Nós ficamos no exílio desde o golpe de 64, né, 1º de abril, 2 de abril de 64, nós chegamos, eu e a minha mãe chegamos, e a Denise, a minha irmã, no dia 2 de abril de 64 a Montevidéu. E o pai chegou somente dia 4, porque ele ficou se escondendo e esperando que os militares dessem posse ao Mazili para configurar o golpe, porque o Congresso Nacional naquele então tinha decretado vaga à presidência da República com o presidente dentro do país, uma grande farsa da história brasileira. Enfim, e de 64 até a morte dele em 6 de dezembro de 1976. Depois eu voltei para onde eu estava estudando, já na Inglaterra, porque nós peregrinamos muito em vários países, né? Os golpes que se deram na América Latina, aquilo que em 64 nós pensávamos ser mais uma quartelada do Brasil, que tinha havido tantas quarteladas, não era um planejamento feito pelo Departamento de Estado americano, e golpes sucessivos vieram acontecer na América Latina, Operação Condor, perseguição aos políticos democratas, enfim. E nós tivemos no Uruguai um tempo, depois passamos uma temporada no Paraguai, depois na Argentina. E em 76 a situação para os exilados e para aqueles que acreditavam na democracia e na liberdade como forma de governo se tornou muito difícil. O pai não dormia 2 noites no mesmo lugar pela perseguição que havia da Operação Condor em cima. Vários amigos deles foram mortos, o senador Michelini, o deputado Gutierrez, o Prats, o ex-presidente Torres da Bolívia, todos ali na Argentina, né? E ele estava na lista da Operação Condor. Então, nós passávamos viajando muito tempo. Quando ele falece, eu estou na Inglaterra, porque já não havia mais condições de permanecermos na Argentina. Então, foi um exílio prolongado de 12 anos. Eu vim no ano subsequente, 77, eu vim para o Brasil, ainda sob a ditadura,
e começamos a preparar a vinda do meu tio, o governador Leonel Brizola, que com a anistia em 79 conseguiu retornar ao país. E nisso nós temos esse resgate da figura de Jango e que o destino lhe deu tornou-se o único presidente constitucional brasileiro a morrer no exílio, lutando pela liberdade, pela democracia e principalmente pela justiça social para o povo brasileiro. O que ele te falava nos seus momentos ali das suas conversas a respeito de 64, a respeito do Brasil, a expectativa dele de futuro, o que ele comentava com você? Você é um jovem daí, ele faleceu, acho que você tinha seus 19 anos, 20 anos de idade. Ele tinha feito 20 anos. Ele tinha uma esperança enorme, era um lutador. Ele tinha uma articulação política muito grande, ele tinha a arte e o dom do convencimento. Seus inimigos, inclusive, diziam, olha, com o Jango tu não pode conversar mais do que 15 minutos, senão tu vai aderir. Tanto é que ele tinha uma visão de Brasil muito grande. Ele colocava o Brasil acima de si mesmo. E a atitude que ele teve em não resistir ao golpe de 64 foi uma atitude de estadista, né? Porque, como a história veio a confirmar depois, a 4ª Frota Americana estava na costa brasileira, já existia um planejamento de resistir, né? Poderia, se o Terceiro Exército aderisse à Constituição, haveria realmente uma guerra civil no país, e ele, vendo que isto estava em função da sua decisão de resistir ao poder pelo poder, ele preferiu ir para o exílio a praticar um derramamento de sangue entre seus irmãos brasileiros. E começou a luta política no exílio, ao ponto de ele era um homem tão democrata que recebeu Carlos Lacerda, que foi quem o derrubou, recebeu para fazer a Frente Ampla e colocou ao governador Carlos Lacerda e disse, olha, Carlos, as nossas diferenças nós vamos acertar depois. A Frente Ampla é pelo Brasil. Primeiro o Brasil, depois nós acertamos as nossas diferenças. Então ele tinha esse espírito combativo de lutar permanentemente, politicamente, pela liberdade, pela democracia e pelo resgate dos direitos dos trabalhadores que, enfim, nós hoje estamos aí com esse destino que às vezes a vida prega para a gente mesmo, de levar ao Brasil essa proposta de valorização dos trabalhadores brasileiros, que em última análise é a quem realmente o Brasil pertence. João, você citou momentos atrás de que há semelhanças entre 64 e 2018. Queria que você citasse alguns itens que você acha que são semelhantes, porque na ótica do PT, por exemplo, a semelhança está naquilo que eles intitulam como golpe, não é? De um presidente. Mas quais seriam as questões que você acredita que de fato poderiam se dizer que sejam semelhantes? Bom, quando eu digo que os atores são muito semelhantes, nós temos aí, por exemplo, o Congresso que atuou em 64, foi um Congresso eleito em 62 com dinheiro da CIA. O próprio embaixador Lincoln Gordon, quando veio aqui ao Brasil lançar as suas memórias, ele disse em rodas das grandes televisões brasileiras que tinha financiado com dinheiro da CIA 300 parlamentares através do IBAD, dos quais 173 foram financiados, inclusive foram eleitos. Inclusive nós temos no Instituto João Goulart, depois de muita coisa, uma CPI que foi instaurada em 63 sobre esse financiamento, que foi presidida pelo deputado Ulisses Guimarães e depois pelo companheiro Rubens Paiva. CPI claramente nos depoimentos dizem a origem de onde veio esses recursos. Foi esse Congresso que na madrugada do dia 2 de abril, né, declara vaga a presidência do país com o presidente, com o chefe da nação dentro do território nacional. O senador Áureo Moura de Andrade declara vaga, estava na lista da CIA, declara legitimando o golpe militar que já estava nas ruas. E para surpresa, que não é surpresa nenhuma, no momento que ele declara vaga à presidência da República, no Congresso Nacional,
sai com 2 ministros do STF e o embaixador americano, que no mesmo momento legitima e reconhece o novo governo brasileiro. Não tinham nem empossado Brasília ainda. Então, este congresso, nós temos um congresso parecido aí, financiado com dinheiros escusos, né, que manteve uma posição de manter, né, de derrubar a presidente e manter essa quadrilha que está instaurada aí no Palácio do Planalto, que inclusive não está sendo processada porque esse mesmo Congresso não permitiu. Por outro lado, nós temos a Fiesp, não é? A Fiesp, o presidente João Goulart, já sentindo no final do governo, querendo impor as reformas de base, mandou uma mensagem ao Congresso Nacional, né, que era a mensagem para prender o Lacerda, uma mensagem do estado de sítio, e a própria esquerda disse que era muito poder para Jango. Então ele ficou sem a direita e sem o apoio da esquerda no Congresso Nacional para cumprir as reformas. O que ele faz? Chama o povo para a praça pública, que é a Praça do Povo, e haveria uma série de comícios em defesa das reformas de base, aonde o primeiro comício acontece no dia 13 de março. E aí, surpresa à direita, a Fiesp ficou surpresa com aquele comício, com 300 mil pessoas apoiando as reformas de base. Programa em São Paulo, né, a Marcha da Família por Deus e pela Liberdade, financia o movimento, bota o povo nas praças, com um padre americano, o padre Peyton. Peyton, venha Peyton. O padre Peyton veio, e agora nós temos a Fiesp, em vez do padre Peyton, nós temos o Pato Amarelo, né, na frente destas passeatas. Então nós temos a grande imprensa também, que através dos IPs compraram várias redações no Brasil, pequenas redações de pequenos jornais no Brasil, e num ano e poucos meses fizeram mais de 200 filmetes contra o governo João Goulart, contra o governo democrático, acusando de comunista. Não deixe o comunismo tomar conta, Jango representa não sei o quê. E vieram a desestabilização, que os sicários americanos fazem muito isso, que é o processo de desestabilização constitucional, e tomaram os militares. A sustentação é que é um pouco diferente. Hoje a sustentação, lá naquela época, foi uma sustentação através dos uniformes dos militares, e hoje é através das togas, né? Trocamos os capes pelas togas. Hoje a sustentação que nós temos aí é de um judiciário que ora vota de um jeito, ora vota do outro jeito, né? Nós temos exemplos aí do Gilmar Mendes, que ora vota nos seus amigos, solta seus amigos, o Moro manda prender os inimigos. Nós temos esse desenho. Então, o que nós propugnamos, e me sinto muito honrado de ter sido escolhido pelo meu partido, Pátria Livre, que é um partido limpo, um partido de coração aberto, um partido que tem dentro dos seus quadros a luta da resistência contra a ditadura. Nós vamos levar a proposta do nacionalismo, a proposta de chega desse modelo econômico de rentismo, chega desse modelo de entregar todo o patrimônio público, Eletrobras, Embraer, a nossa Amazônia, a nossa plataforma, os nossos minérios fundamentais, como o nióbio e outros tantos minérios. Nós vamos ao povo brasileiro com a proposta do nacionalismo brasileiro. O Brasil dos brasileiros, dos trabalhadores do Brasil. João, filho do João Goulart, você evidentemente que além da sua competência, do seu conhecimento, do seu estudo, do seu preparo, você traz esse DNA da luta pela democracia, da luta contra as injustiças. O que eu queria colocar para você é o seguinte: quando você vê pessoas, por exemplo, ligadas ao ex-presidente Lula, comparando as chamadas perseguições de hoje ao golpe de 64, não te ofende também? Porque comparar as atrocidades que foram cometidas hoje e que geraram o impeachment com o legado de João Goulart, com aquilo que ele deixou registrado como um cara extremamente do bem, né? que tinha ali os seus ideais e que foi deposto justamente por um golpe, um golpe,
Como é que você avalia isso? Não te causa uma certa situação de questionamento? Olha, gente, espera aí, não vem comparar essa turma com meu pai. Meu pai é outra história, vocês não vem querer colocar tudo junto que a gente tem que separar. Não dá vontade? Você já chegou a fazer essa avaliação com eles ou não? Olha, primeiramente, eu acho que a democracia cabe todos. A grande trunfo que eu levo no meu DNA é a compreensão plena da democracia. Tanto é que Jango recebeu o Lacerda, ele era um democrata na sua essência, mas é evidente que nós temos que... A democracia é exatamente o sistema que nós temos que compreender, que temos que avançar convivendo com as diferenças ideológicas. Então, as diferenças ideológicas são natas. Eu entendo perfeitamente a candidatura do Bolsonaro. Se ele quer colocar uma proposta fascista ao eleitorado, que a faça. Agora, o PT tem essas curiosidades, vamos dizer assim. Quando nós fundamos o PDT e se falava em trabalhismo, em Getúlio era ditador, Jango era populista, nós éramos pelegos, Brizola era caudilho, e todas estas coisas, eu não sei se eles estão vendo agora, que estão fazendo alguma revisão, inclusive, agora me parece que eles queriam fazer essas caravanas pelo Rio Grande do Sul. Eu soube que o Lula queria começar a caravana pelo cemitério de São Borja. Acho que é um direito deles, mas evidentemente que quando eles falam neles, eles não lembram de Getúlio, de Jango. E tem uma coisa curiosa, nestas eleições o discurso é nosso, porque todas estas perdas de direitos dos trabalhadores, né, todas elas, esta reforma trabalhista que fizeram, não, esses direitos não são do PT. Voto feminino, carteira do trabalho, 13º de Jango. A todos que ganham o 13º, é bom sempre lembrar que foi um direito otorgado pelo governo João Goulart. 13º, férias, enfim, todos os direitos, fundo de garantia, todos esses direitos que estão perdendo são nossos. Cabe a nós esse resgate. E eles querem assumir esse discurso agora, passando pelo túmulo de Jango e de Getúlio. É o problema deles. Nós é que temos que dizer isto, que vamos em frente, que nós não somos pelegos, que nós somos os verdadeiros artífices da mudança no Brasil. E na mudança nacionalista, na mudança do confronto com o sistema financeiro que eles não confrontaram, na mudança do confronto com o latifúndio que eles não confrontaram. Nós vamos fazer isso, nós vamos retomar as reformas de base, retomar a reforma agrária, retomar a discussão de uma reforma bancária, vamos retomar a discussão da lei de remessa de lucros e vamos retomar a discussão do monopólio do nosso petróleo para a Petrobras. Sem dúvida, esse discurso é nosso e nós o levaremos adiante. João Vicente Goulart, prazer em conhecê-lo pessoalmente, obrigado, viu? Sucesso Néder. na caminhada. Quero te agradecer imensamente e dizer a todos os telespectadores que nós temos esperança de mudar o povo brasileiro e o faremos com dignidade, altruísmo e convicção nacionalista. Maravilha. Abraço. Um abraço, Sucesso. obrigado.